né? Na verdade, nós, quando fomos lá para fazer esse trabalho, nós fomos no sentido de fazer um desenvolvimento de Nova Iguaçu. Quem cuida dessa área de ônibus, etc., é o secretário de Transporte, como ele cuida também do aeroporto, do dia a dia do aeroporto, né? E nós fomos lá para... não há recurso público nesse trabalho. É bom que se diga isso, quer dizer, ninguém está gastando dinheiro da prefeitura para fazer esse projeto. Por quê? Porque vai ser todo ele através da iniciativa privada, que esperamos nós que a gente tenha sorte de contar com alguma empresa que queira fazer isso. Eu fiz, como eu falei com vocês, a Via Lagos, eu fiz a água e saneamento da região dos lagos, é o maior projeto de per capita do país em matéria de investimento privado e o maior em valor absoluto. Não tem Campinas, não tem Jundiaí, lá em São Paulo, não tem nada disso. Foi feito, na época, o Sanches, que trabalhava comigo, e nós montamos sem SEDAI, sem nada, e ninguém acreditava naquilo. Recuperamos a barragem que estava para cair lá, para desmoronar, etc, etc. Então, também sem um tostão, que o governo estava basicamente falido naquela época, sem um tostão. Então, como Nova Iguaçu também não tem um tostão, né, nós então partimos para fazer algo, e por isso o aeromóvel seria o mais adequado dentro do processo em relação a qualquer um. Eu não posso gastar aqui para fazer 5 quilômetros, não sei quantos bilhões de reais para custa um BRT desse. Não daria para fazer isso lá. Tentaram até falar comigo, vamos fazer BRT. Não, BRT não dá, para nós aqui não dá, porque o que está acontecendo aí não vai dar. Então, não há dinheiro público nesse projeto. Então, isso aí já fica, deixar bem claro esse problema. É claro, evidente, que eu não sei se eu vou contar com a empresa. 34 pegaram. Estou torcendo para que eles briguem lá, de alguma maneira apareçam, né? Hoje a minha preocupação é essa, porque hoje está muito melhor trabalhar no Rio de Janeiro com o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro que investir lá em Nova Iguaçu um processo desse, né? Então, vamos torcer para que haja empresas que, quem sabe, de São Paulo, que já tiveram várias de São Paulo aí, interessadas no aeromóvel, né? Porque acho que as daqui... Estão todos aí, Maracanã, não sei o quê, fazendo... Ninguém está interessado muito, porque o negócio aqui está excelente, né? Ninguém vai gastar dinheiro lá. Então, eu estou nessa expectativa dessas coisas poderem acontecer. Eu queria... isso aí é um projeto de Nova Iguaçu. Isso aí não é um projeto de Joaquim, Manuel ou Pedro. É um projeto de Nova Iguaçu. A prefeita Sheila sempre deu toda a atenção a esse projeto. Ela podia não dar, como ninguém dá aqui. Eu não poderia jamais fazer um projeto desse se ela simplesmente me ignorasse o que eu estava dizendo para ela. Porque aqui a gente fez, preparou os troços lá do governo, e o que prevaleceu foi BRT, PT Saudações, não quero nem saber, etc, etc. Então, eu acho que ela tem, sim, uma situação importante nesse projeto. Ela é uma pessoa mais discreta, ela é uma pessoa tranquila, né? Ela é diferente. Mas ela teve a ideia de eu fazer, com os vereadores todos, mostrar esse projeto, porque se ninguém quer, eu teria parado, ia embora para casa, né? Mas aí, quando eu mostrei isso aí, o que eu pretendia fazer, como é que nós estamos fazendo, como é que pensamos fazer... os vereadores, a oposição, estavam assim um pouco... Todos eles gostaram no final, porque enxergaram que Nova Iguaçu tinha que realmente dar uma guinada nesse processo. Bom, isso é um primeiro. Em seguida, foi toda a comunidade, a sociedade. O MAB estava lá, o presidente do MAB foi, até uma pessoa sensacional, porque quando eu terminei de fazer toda a palestra, as pessoas da alta sociedade, da MAB, todo mundo estava lá. E aí, quando acabei, ela estava assim, toda... Eu falei, será que eu falei alguma besteira aqui, né?
Aí ela falou, não, porque eu nunca fui tratada da forma como eu estou sendo tratada, de participar de um tamanho projeto desse, o senhor dando satisfação aqui. Mas eu sempre fui assim, quem me conhece aí do metrô e tudo mais, sabe que eu sempre fui dessa forma, né? Então, nós fizemos essa coisa. Agora, vocês sabem também que um projeto desse não é brincadeira, porque há interesses outros, evidente. Você vê que aqui, ele hoje mesmo, para o secretário, o aeromóvel, né? Então, quer dizer, eu tive que dizer, está há 23 anos lá em Jacarta, etc., né? Isso vai passar aí na internet, vai ser passado. Aí vocês vão sentir como é que as coisas são. Ora, lá em Nova Iguaçu também não é diferente. Os interesses, nós tivemos, inclusive, conversamos com uma das empresas de ônibus, que ele foi meu aluno, então conversei com ele. Eu acho que vocês deviam comparecer, tentar entrar no processo. Eles ficaram encolhidos, estão quietos lá, não sei, estão quietos, né? Então, eu não tenho como fazer. Eu acho o seguinte, ela poderia ter desistido, é isso que eu estou querendo te dizer. Nós fomos para o Tribunal de Contas do Estado, foram mais de 3, 4 meses, né? 3, 4 meses e pai, toma ali, 4 meses. Chegou lá em Brasília, né? Aí, até com o ministro eu tive, porque o projeto passou em todas as fases da SAC, né? Todos consideraram o melhor que tem, o que acharam genial a ideia, a maneira, a forma. Agora, é um projeto pela primeira vez feito eu vou até arriscar no mundo, pô, né? Mas principalmente no país, sem dúvida. O Tribunal de Contas do Estado, ele colocou uma frase lá, dizendo o seguinte, que foi o projeto mais complexo que eles já tiveram no Tribunal de Contas do Estado. Agora, puseram uma equipe enorme para discutir, para falar e tal. Eu estava vendo a hora que a gente não terminava, porque toda vez tinha mais uma coisa, e não sei o quê, que isso faz parte da democracia, e isso cabe a mim ter que defender, ter que mudar, ter que fazer. E isso foi feito. Então, eu prometi também que iria na MAB para fazer uma palestra. Tinha prometido aquela moça que era presidente na época, e estamos aguardando agora agendar, porque eu não queria ir lá na MAB fazer uma palestra dessa se eu não tinha vencido ainda os problemas que eu estava vencendo no Tribunal de Contas do Estado, né? Isso tem uma burocracia, isso tem um tempo. Ela só tem 2 anos de governo. 2 anos de governo. O BRT, esse aí, está inaugurado uma parte em 3 anos e meio. E o projeto já era do César Maia, lá para trás. Não era feito agora, correndo, né? Já era. Eles foram modificando o projeto, tá certo? Para uma coisa, na minha opinião, um pouco pior, né? Então, e nós aqui não, nós fizemos em 1 ano e pouco um negócio desse tamanho, com um aeroporto e tudo mais, sem um tostão, né? Mas tem que confiar, nós temos que sim, o que eu mais peço a Deus, que tem alguém que venha se interessar por esse projeto. A Petrobras tem interesse, todo mundo, não assim dela fazer, que ela não vai fazer o aeroporto, mas acha importante, né? As pessoas acham importante esse processo. Então, vamos ver. Agora, para vocês terem uma ideia, né? O que iam fazer era um hospital na pista. O que iam fazer era loteamento do aeroporto. O que eu fiz com ela? Quando eu vi esse troço todo, eu falei, vamos liquidar isso aí. Ela liquidou, teve peito e liquidou, anulou. Chegou para o governador, anulou o hospital, mas deu uma senhora área para eles fazerem um novo que vai ser feito nessa nova área. Então, ela pode ter defeitos, como todos nós temos, mas é uma pessoa que eu acho que ela merece
um crédito. Eu acho que ela merece um crédito. A experiência dela, ela está pegando a experiência, né? As pessoas não sabem, não nascem sabendo. Ela veio como vice e está como governadora, né? Como prefeita, e está trabalhando dentro do que pode. Agora, com o município, absolutamente sem questão. Dá para pagar a folha. Estamos tentando fazer a melhor, a nossa parte é essa, de projeto novo. Eu não sou secretário, não tem nada a ver com isso. Tem um secretário de transporte, tem um secretário de cada um, né? Responde por sua pasta. No nosso caso é esse. E nós somos 4, 5 gatos pingados fazendo esse negócio. Então, acho que é uma chance, uma oportunidade. Porque se ela não quisesse, a gente não faria. Não pensem vocês que nós já não apresentamos projeto para Nova Iguaçu, que é da Pavuna até a chegada lá, que vai até Cabo Sul no futuro, pela Via Light. Nós apresentamos. Mas não houve. Foi muita conversa, mas tá bom, então vamos esperar a próxima. Quando houve o negócio das Olimpíadas lá, nós repusemos outra vez. Uma hora, né, acaba acontecendo. Até o Molon, quando viu o trabalho que nós fizemos, ele levou a Dilma. Levou. A presidente, né? Na época ela ainda era ministra, já candidata e tudo. Então, quer dizer, tem pessoas que olham e veem e ajudam. Então, nós temos que entender isso, quer dizer, ela, se não quisesse, eu não conseguiria fazer nada, nem estaria aqui falando sobre o Euromóvel lá em Nova Iguaçu. Isso eu posso te garantir. Eu posso garantir isso a vocês. Tá? Vamos ter que ser justos no processo. Agora, que o projeto é de Nova Iguaçu, é. Claro que é. Mas se não houver vontade política, eu já aprendi isso na vida. Sem vontade política você não faz. Eu fiz a linha 2 do metrô porque eu fui a Brasília, consegui mostrar por A mais B, por isso o metrô chegou a Pavuna, porque não ia chegar. Pouca gente sabe disso. O que foi delegado do Estado do Rio de Janeiro com a fusão da Guanabara era a linha 1 do metrô. Ponto. Eu consegui lá ampliar para a linha 2. Por isso, hoje, eu não tolero ver o que eu estou assistindo na linha 2 do metrô. É isso aí. Então, você vê, vontade política, nós, como tentamos falar da linha 4 com o governador, horas a fio. Nunca recebeu. Por isso que eu digo, vocês têm que entender quando o político quer e quando ele não quer. O técnico não faz. É isso aí. Professor, pelo adiantado da hora e a pedido da Alcebiades, a gente vai fazer agora em bloco. Vou chamar 3 pessoas e irão fazer as perguntas e posteriormente o senhor responde, por favor. Agora, Alain, Nilton e Sebastião. Boa noite, professor. Meu nome é Alan Jefferson, eu faço mestrado na Engenharia de Transporte na COP, aqui na FRJ. Já conheci o Aeromóvel anteriormente. E eu tinha 3 perguntas. Uma, o meu companheiro ali perguntou, que era sobre as empresas de ônibus em Nova Iguaçu. Conheço muito Nova Iguaçu também, moro lá. Atualmente estou morando lá. Aí essa pergunta seria da empresa de ônibus, a outra seria o valor da passagem, o preço, o custo da tarifa. E a outra seria, hoje em Nova Iguaçu tem aquele sistema de comboio organizado de ônibus, né? Eu esqueci o nome do termo técnico agora. Mas Nova Iguaçu tem um comboio desorganizado de ônibus. A rua Dom Valmor e a Via Light, a principal, principalmente com os ônibus intermunicipais, param a cidade de Nova Iguaçu, no horário de pico. O aeromóvel ele vai levar até perto do Parque Santos Dumont, lá na Via Light, né? Esse circo. E por que não, aí a outra pergunta, se não sugerir a mudança, se é possível, ou a solução de mudar a rodoviária intermunicipal para outra ponta, já que esse transporte de massa levaria a população até essa rodoviária e dali a população seguiria para o centro da cidade. Não sei se você está falando da rodoviária, que é aquela que existe ali na Coderte, né?
A ideia ali é fazer uma integração com a Codert, mas o governo do Estado prometeu arrumar aquilo, fazer uma coisa direita, né? E o que é importante, se a gente puder descentralizar as coisas, funcionam bem. É igual trânsito. Trânsito, quanto mais você centralizar e não ter alternativa, pior. São os casos aqui que a gente assiste, né? E qual foi o outro? Tarifa? A tarifa hoje estaria em R$ 2 no máximo. R$ 2. Eu estava em 180, estava 1,80, né? 1,80. Agora você imagina o seguinte, para pagar tudo, pagar a obra civil, os financiamentos, essa que é a diferença do aeromóvel para as outras. Se eu fizesse um BRT, o BRT sairia por R$ 10, R$ 12. Alguém está pagando isso, somos nós mesmos.